Oi, me chamo Bárbara e este é o Devocional com o Soberano. Abra sua Bíblia no livro de Isaías, a palavra do Senhor diz assim, no capítulo 45, do versículo 1 em diante. Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, cuja mão direita eu seguro com firmeza, para subjugar as nações diante dele, e arrancar a armadura de seus reis, para abrir portas diante dele, de modo que as portas não estejam trancadas. Eu irei adiante de você, e aplainarei montes, derrubarei portas de bronze e romperei trancas de ferro. Darei a você os tesouros das trevas, riquezas armazenadas em locais secretos, para que você saiba que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que o convoca pelo nome. Por amor de meu servo Jacó, de meu escolhido Israel, eu o convoco pelo nome, e concedo a você um título de honra. Embora você não me reconheça, eu sou o Senhor e não há nenhum outro. Além de mim não há Deus. Eu o fortalecerei, ainda que você não tenha me admitido. De forma que do nascente ao poente saibam todos que não há ninguém além de mim. Eu sou o Senhor, e não há nenhum outro. Eu formo a luz e crio as trevas. Promovo a paz e causo a desgraça. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. Vocês, céus elevados, façam chover justiça, derramem nas nuvens. Abra-se a terra, brote a salvação, cresça a retidão com ela. Eu, o Senhor, a criei. Ai daquele que contende com seu Criador, daquele que não passa de um caco entre os cacos no chão. Acaso o barro pode dizer ao oleiro, o que você está fazendo? Será que a obra que você faz pode dizer, você não tem mãos? Ai daquele que diz a seu pai, o que você gerou? Ou a sua mãe, o que você deu à luz? Assim diz o Senhor, o Santo de Israel, o seu Criador. A respeito de coisas vindouras, você me pergunta sobre meus filhos, ou me dá ordem sobre o trabalho de minhas mãos? Fui eu que fiz a terra e nela criei a humanidade. Minhas próprias mãos estenderam os céus. Eu dispus o seu exército de estrelas. Eu levantarei este homem em minha retidão. Farei direitos todos os seus caminhos. Ele reconstruirá minha cidade e libertará os exilados, sem exigir pagamento, nem qualquer recompensa, diz o Senhor dos Exércitos. Assim diz o Senhor, os produtos do Egito e as mercadorias da Etiópia e aqueles altos sabeus passarão para o seu lado e pertencerão a você, ó Jerusalém. Eles a seguirão, acorrentados, passarão para o seu lado. Eles se inclinarão diante de você e implorarão a você, dizendo, certamente Deus está com você, e não há outro, não há nenhum outro Deus. Verdadeiramente, tu és um Deus que se esconde, ó Deus e Salvador de Israel. Todos os que fazem ídolos serão envergonhados e constrangidos, juntos cairão em constrangimento, mas Israel será salvo pelo Senhor, com uma salvação eterna. Vocês jamais serão envergonhados ou constrangidos por toda a eternidade, pois assim diz o Senhor, que criou os céus, Ele é Deus, que moldou a terra e a fez, Ele a estabeleceu. Não a criou para estar vazia, mas a formou para ser habitada. Ele diz, eu sou o Senhor, e não há nenhum outro. Não falei secretamente de algum lugar numa terra de trevas. Eu não disse aos descendentes de Jacó, procurem-me à toa. Eu, o Senhor, falo a verdade, eu anuncio o que é certo. Ajuntem-se e venham, reúnam-se, vocês fugitivos das nações. São ignorantes aqueles que levam de um lado para o outro imagens de madeira, que oram a deuses que não podem salvar. Declarem o que deve ser, apresentem provas, que eles juntamente se aconselhem. Quem há muito predisse isto? Quem o declarou desde o passado distante? Não fui eu, o Senhor? E não há outro Deus além de mim, um Deus justo e salvador. Não há outro além de mim. Voltem-se para mim e sejam salvos, todos vocês confins da terra, pois eu sou Deus e não há nenhum outro. Por mim mesmo eu jurei, a minha boca pronunciou com toda a integridade uma palavra que não será revogada. Diante de mim todo joelho se dobrará, junto a mim toda a língua jurará. Dirão a meu respeito, somente no Senhor estão a justiça e a força. Todos os que o odeiam virão a ele e serão envergonhados, mas no Senhor todos os descendentes de Israel serão considerados justos e exultarão. Assim diz o Senhor ao Brasil, eu irei adiante de você e aplainarei montes, derrubarei portas de bronze e romperei trancas de ferro. Darei a você os tesouros escondidos, riquezas armazenadas em locais secretos, para que você saiba que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que o convoca pelo nome. Eu o convoco pelo nome e concedo a você um título de honra, embora você não me reconheça. Eu sou o Senhor e não há nenhum outro. Além de mim, não há Deus. Brasil, eu o fortalecerei, ainda que você não tenha me admitido, de forma que de um canto ao outro saibam todos que não há ninguém além de mim. Eu sou o Senhor e não há nenhum outro. Eu formo a luz e crio as trevas, isto é, promovo a paz e causo a desgraça. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. Vocês, céus elevados, façam chover justiça sobre o Brasil.
derramem-na as nuvens. Abra-se a terra, brote salvação, cresça retidão com ela. Eu, o Senhor, a criei. Brasil, ai de ti, que contende com seu Criador, que não passa de um caco de barro entre os cacos no chão. Acaso o barro pode dizer ao oleiro, o que está fazendo? Será que a obra que você faz pode dizer, você não tem mãos? Ai daquele que diz a seu pai, o que você gerou, ou a sua mãe, o que você deu à luz? Assim diz o Senhor, o Santo de Israel, o seu Criador. A respeito de coisas vindouras, você me pergunta sobre meus filhos, ou me dá ordens sobre o trabalho de minhas mãos? Fui eu que fiz a terra e nela criei a humanidade. Minhas próprias mãos estenderam o céu. Eu que coloquei cada estrela em seu lugar. Eu levantarei este país em minha retidão. Farei direitos todos os seus caminhos. E você reconstruirá aquilo que é meu altar em vosso meio, e libertará os exilados, sem exigir recompensa ou pagamento, diz o Senhor dos Exércitos. Todos os povos se inclinarão diante de você, Brasil, e dirão, certamente Deus está com você e não há outro. Não há nenhum outro Deus, mas verdadeiramente o Senhor é um Deus que se esconde. Todos os que fazem ídolos serão envergonhados e constrangidos. Juntos cairão em constrangimento. Mas o Brasil será salvo pelo Senhor, com uma salvação eterna. E jamais tornarão a ser envergonhados ou constrangidos por toda a eternidade. Não falo secretamente, escondida em uma terra de trevas, distante. E não disse ao povo brasileiro, procurem-me à toa. Eu, o Senhor, falo a verdade e anuncio o que é certo. Aqueles que levam imagens, ídolos, deuses falsos, que oram a deuses que não podem salvar, a demônios, são ignorantes. Quem há muito predisse isto? Quem o declarou desde o passado distante? Não fui eu, o Senhor? E não há outro Deus além de mim, um Deus justo e salvador. Povo brasileiro, voltem-se para mim e sejam salvos, todos vocês, pois eu sou Deus e não há nenhum outro. Por mim mesmo eu jurei, uma palavra que não pode ser revogada. Diante de mim todo joelho se dobrará, e toda língua confessará, jurará. Dirão a meu respeito, somente no Senhor estão a justiça e a força. Todos que o odeiam virão a ele e serão envergonhados, mas no Senhor todos os descendentes do Brasil serão considerados justos e exultarão. Agora, capítulo 46, do versículo 1 em diante. Bel se inclina, Nebo se abaixa, os seus ídolos são levados por animais de carga, as imagens que são levadas por aí são pesadas, um fardo para os exaustos. Juntos eles se abaixam e se inclinam, incapazes de salvar o fardo. Eles mesmos vão para o cativeiro. Escute-me, ó casa de Jacó, todos vocês que restam da nação de Israel, vocês a quem tenho sustentado desde que foram concebidos e que tenho carregado desde o seu nascimento. Mesmo na sua velhice, quando tiverem cabelos brancos, sou eu aquele que os susterá. Eu os fiz e eu os levarei, eu os sustentarei e eu os salvarei. Com quem vocês vão comparar-me? Ou a quem me considerarão igual? A quem vocês me assemelharão? Para que sejamos comparados? Alguns derramam ouro de suas bolsas e pesam prata na balança. Contratam ourives para transformar isso num deus, inclinam-se e o adoram. Erguem-no ao ombro e o carregam. Põe-no em pé em seu lugar e ali ele fica. Daquele local não consegue se mexer. Embora alguém o invoque, ele não responde. É incapaz de salvá-lo de seus problemas. Lembrem-se disso, gravem-no na mente, acolham no íntimo, ó rebeldes. Lembrem-se das coisas passadas, das coisas muito antigas. Eu sou Deus e não há nenhum outro. Eu sou Deus e não há nenhum como eu. Desde o início faço conhecido o fim, desde tempos remotos o que ainda virá. Digo, meu propósito permanecerá em pé e farei tudo o que me agrada. Do Oriente convoco uma ave de rapina, de uma terra bem distante, um homem para cumprir o meu propósito. O que eu disse, isso eu farei acontecer. O que planejei, isso farei. Escutem-me, vocês de coração obstinado, vocês que estão longe da retidão. Estou trazendo para perto a minha retidão. Ela não está distante e a minha salvação não será adiada. Concederei salvação a Sião, meu esplendor a Israel. O Brasil se inclina, os idólatras se abaixam, as imagens que são levadas por aqui, os ídolos, os falsos deuses, são pesados, um fardo para os exaustos. Juntos eles se abaixam e se inclinam, incapazes de salvar o fardo. Eles mesmos vão para o cativeiro. Escute-me, ó povo brasileiro, todos vocês que restam da nação brasileira, vocês a quem tenho sustentado e carregado desde seu nascimento. Mesmo na sua velhice e na sua falta de força, sou eu aquele que os susterá. Eu os fiz e eu os levarei. Eu os sustentarei e eu os salvarei. Com quem vocês vão comparar-me? Ou a quem me considerarão igual? A quem vocês me assemelharão para que sejamos comparados? Alguns contratam alguém que lhe fabrique um deus, e aí inclinam-se e o adoram. Erguem-no no ombro e o carregam. Agora digam-me, quem me fez?
Quem me carrega? Ora, eu tudo fiz e ando por onde eu quero. Colocam um ídolo em pé em seu lugar e ali ele fica. Daquele local não consegue se mexer. Embora alguém o invoque, ele não responde, é incapaz de salvá-lo de seus problemas. Lembrem-se disso, povo brasileiro. Gravem-no na mente, acolham no íntimo, ó rebeldes. Lembrem-se das coisas passadas, das coisas muito antigas. Eu sou Deus e não há nenhum outro. Eu sou Deus e não há nenhum como eu. Meu propósito permanecerá em pé e farei tudo o que me agrada. O que eu disse, isso farei acontecer. O que planejei, isso farei, Brasil. Escutem-me, vocês de coração obstinado, vocês que estão longe da retidão. Estou trazendo para perto a minha retidão. Ela não está distante, e a minha salvação não será adiada. Concederei salvação ao povo brasileiro, e meu esplendor à nação brasileira. Agora, capítulo 47, do versículo 1 em diante. Desça, sente-se no pó, virgem cidade de Babilônia. Sente-se no chão sem um trono, filha dos babilônios. Você não será mais chamada mimosa e delicada. Apanhe pedras de moinho e faça farinha. Retire o seu véu. Levante a saia, desnude as suas pernas e atravesse os riachos. Sua nudez será exposta e sua vergonha será revelada. Eu me vingarei, não pouparei ninguém. Nosso Redentor, o Senhor dos Exércitos, é o seu nome. É o Santo de Israel. Sente-se em silêncio. Entre nas trevas, cidade dos babilônios. Você não será mais chamada Rainha dos Reinos. Fiquei irado contra o meu povo e profanei minha herança. Eu os entreguei nas suas mãos e você não mostrou misericórdia para com eles. Mesmo sobre os idosos, você pôs um jugo muito pesado. Você disse, continuarei sempre sendo a rainha eterna. Mas você não ponderou estas coisas, nem refletiu no que poderia acontecer. Agora, então, escute, criatura provocadora, que age despreocupada e preguiçosamente, em sua segurança e diz a si mesma, somente eu e mais ninguém, jamais ficarei viúva, nem sofrerei a perda de filhos. Estas duas coisas acontecerão a você num mesmo instante, num único dia, perda de filhos e viuvez. Virão sobre você com todo o seu peso, a despeito de suas muitas feitiçarias e de todas as suas poderosas palavras de encantamento. Você confiou em sua impiedade e disse, ninguém me vê. Sua sabedoria e seu conhecimento a enganam quando você diz a si mesma, somente eu e mais ninguém além de mim. A desgraça a alcançará, e você não saberá como esconjurá-la. Cairá sobre você um mal, do qual você não poderá proteger-se com um resgate. Uma catástrofe que você não pode prever, cairá repentinamente sobre você. Continue então com suas palavras mágicas de encantamento e com suas muitas feitiçarias nas quais você tem se afadigado desde a infância. Talvez você consiga, talvez provoque pavor. Todos os conselhos que você recebeu só a deixaram extenuada. Deixe seus astrólogos se apresentarem, aqueles fitadores de estrelas que fazem predições de mês a mês, que eles a salvem daquilo que está vindo sobre você. Sem dúvida, eles são como restolho, o fogo os consumirá. Eles não podem nem mesmo salvar-se do poder das chamas. Aqui não existem brasas para aquecer ninguém, não há fogueira para a gente sentar-se ao lado. Isso é tudo o que eles podem fazer por você. Esses com quem você se afadigou e com quem teve negócios escusos desde a infância. Cada um deles prossegue em seu erro, não há ninguém que possa salvá-la. Desça, sente-se no pó, virgem nação brasileira. Sente-se no chão sem um trono. Você não será mais chamada mimosa e delicada. Sua nudez será exposta e sua vergonha será revelada. Diz o Senhor. Eu me vingarei, não pouparei ninguém. Sente-se em silêncio, Brasil. Entre nas trevas. Você não será mais chamada Rainha dos Reinos. Fiquei irado contra o meu povo e profanei minha herança. Eu os entreguei nas suas mãos, Brasil, e você não mostrou misericórdia para com eles. Até mesmo sobre os idosos, você pôs um jugo muito pesado. Você disse, continuarei sendo a rainha eterna, mas você não ponderou estas coisas, Brasil, nem refletiu no que poderia acontecer. Agora então escute, criatura provocadora, que age despreocupada e preguiçosamente em sua segurança, e diz a si mesma, somente eu e mais ninguém, jamais ficarei viúva e nem sofrerei a perda de filhos. Estas duas coisas acontecerá a você, Brasil, no mesmo instante, num único dia. Perda de filhos e viuvez. Virão sobre você com todo o seu peso, a despeito de suas muitas feitiçarias e de todas as suas poderosas palavras de encantamento. Brasil, você confiou em sua iniquidade e disse, ninguém me vê. Sua sabedoria e seu conhecimento a enganam quando você diz a si mesma, somente eu e mais ninguém além de mim. A desgraça alcançará a nação brasileira e você não saberá como esconjurá-la. Cairá sobre você um mal, do qual você não poderá proteger-se com um resgate.
uma catástrofe que você não pode prever cairá repentinamente sobre você. Continue então, Brasil, com suas palavras mágicas de encantamento e com suas muitas feitiçarias, nas quais você tem se afadigado desde a infância. Talvez você consiga, talvez provoque pavor. Todos os conselhos que você recebe, nação brasileira, só a deixam extenuada. Deixem seus astrólogos se apresentarem, aqueles fitadores de estrelas que fazem predições de mês a mês, que eles a salvem daquilo que está vindo sobre você. Sem dúvida, eles são como restolho. O meu fogo os consumirá, diz o Senhor. Eles não podem nem salvar-se a si mesmos do poder das chamas. Isso é tudo o que eles podem fazer por você, nação brasileira. Esses com quem você se afadigou e com quem teve negócios escusos desde a infância. Cada um deles prossegue em seu erro. Não há ninguém que a possa salvar, ó nação brasileira. Até o próximo vídeo. Tchau!